Três maiores problemas da segurança pública no Rio hoje: política, política e política. Não, assim, tentar dar um explicativo, senão parece que a gente está simplificando o que é complexo. A gente pode enumerar vários problemas aqui, né? Problema de seleção e formação de policiais, o problema de salário, de ausência de mecanismos de controle interno e social adequados e suficientes, de uma perícia mais capacitada, qualificada cientificamente, e por aí vai, né? Uma série de problemas, falta de prevenção primária, né? Evitar foco na juventude, vítima e vitimizadora, o problema dos presos na outra ponta, né? A alta taxa de reincidência, a falta de ressocialização dos presos, né? Se é que eles chegaram a ser socializados. Então, a gente pode enumerar uma série de aspectos, como positivos e negativos. E nos negativos, todos dependem da política. Tudo depende da política. Nenhum desses pontos, ele pode avançar, melhorar, se voltar de forma qualitativa para o conjunto da sociedade, se não houver decisão política. E aí eu posso reformular. Eu posso dizer político e meio social. Por quê? O político só vai mudar a partir da pressão social, da atuação da sociedade. Senão não muda. Ele vai fazer manutenção do status quo. Ele já está no poder, ele já tem a política. Para que ele vai gerar mudança no que está aí? Não vai. Então parece que eu estou ampliando a fala, mas não, é política, é exercício de cidadania. Quer melhorar a segurança pública? Primeiro melhora o exercício da sua cidadania. A partir daí você pressiona a política para ela mudar a sua postura e ela automaticamente vai emitir os comandos e tomar as medidas necessárias para as mudanças técnicas, organizacionais e institucionais. Olha só, historicamente, um dos principais erros é o erro do próprio Estado, né? O Estado, como um todo, não é voltado para o conjunto da população. Arrecada muito, mas só devolve serviços para uma parte específica da população. E a polícia, a segurança pública como um todo, ela reflete isso também. Não é diferente da educação. Nós temos educação pública de qualidade para todos. Nós temos saúde pública de qualidade para todos. Por que cargas d'água nós teríamos segurança pública de qualidade para todos? Impossível. Impossível. A gente volta no ponto da política. Se você não tem um Estado verdadeiramente democrático, republicano, voltado para o conjunto da sociedade, sobretudo para quem mais precisa, que é justiça distributiva, você não vai ter educação pública de qualidade universalizada. Você pode ter ela até universalizada, mas analfabeto funcional. Você não vai ter o SUS funcionando direito, né? E, obviamente, você não vai ter segurança pública de forma devida. Assim, prioridade política para investir em segurança pública é a prevenção. E a prevenção, quando eu estou dizendo prevenção, não é prevenção policial. É a prevenção antes mesmo de ter que entrar a polícia para prevenir. Ou seja, é a escola, é a creche, é a escola, é o curso profissionalizante, é o esgoto, para o cara viver em condições dignas. Se ele tem a vida dele respeitada com dignidade, ele tende a respeitar a dignidade da vida dos outros, né? É o posto de saúde, é foco na juventude, como já dito aqui, vítima e vitimizadora, né? É cultura, é esporte, é lazer, sobretudo nas áreas mais vulneráveis.
Essa talvez seja a principal. Se nós fizermos isso, e aí o município tem grande parcela de responsabilidade, grande parcela, porque basicamente essas ações cabem aos municípios, né? Sem tirar a parcela de responsabilidade do Estado, da União, mas o município tem, quando se fala em segurança pública, pensa assim, guarda municipal, né? Tem seu papel, é válido, mas o município pode e deve fazer muito antes disso. E não é só luz também, aí tem alguns que avançam, não, tem que botar luz. Não, a luz é importante. Áreas com melhor iluminação tendem a ser menos propícias, né, ao crime, mas é muito mais do que isso. O segundo aspecto é a prevenção já policial, melhorar qualitativamente a prevenção policial, o policiamento ostensivo. E aí não é a balela repetida há anos, décadas, talvez séculos, temos que ter mais efetivo, temos que ter mais polícia. Pelo contrário, quanto mais polícia tiver, talvez seja pior. O que você tem que ter é melhor polícia, é melhor ostensividade da polícia. Até porque com os adventos dos recursos tecnológicos, câmeras de monitoramento, transmissão em tempo real, internet, satélite, GPS, é um absurdo você querer simplesmente botar um policial, uma dupla de policiais em cada esquina. Talvez piore o problema. E o último caso é a questão da impunidade ou não. Isso envolve o sistema de polícia judiciária, Ministério Público e Justiça. Todos têm que melhorar, né? A Polícia Civil Federal, a federal já vem melhorando, tem que melhorar com polícia de investigação criminal. O Ministério Público tem que deixar de ser o jardineiro da Casa Grande. O juiz tem que deixar de ser, o judiciário tem que deixar de ser o mordomo da Casa Grande e trabalhar para o conjunto da população. Acabar com essa separação que infelizmente ainda existe entre a gente de Senzala e Casa Grande. No meio do caminho tem uma área livre, tem um jardim, mas é isso. Não sou eu que estou inventando essa figura, né? Alguém muito importante, muito conhecido falou disso. Ainda existe entre nós isso. Botar esse sistema como um todo, né, para atuar na investigação criminal como um todo. Porque senão a gente vai continuar a ter o PPF na cadeia, né? Dizer que a gente não prende, prende muito. O Brasil é uma das maiores populações carcerárias do mundo. Uma das que mais cresceu, aliás, exponencialmente nos últimos anos. Quem é que está lá? Negro, pobre, periférico, primeiro grau incompleto, sem dente. Quantos estão lá pelos crimes de corrupção, de colarinho branco, crimes financeiros? Quantos? Estatisticamente é desconsiderável. Quantos um deputado corrupto, um governante corrupto, um banqueiro corrupto, um empreiteiro corrupto, quantos eles matam desviando dinheiro público? Quantos eles deixam sem escola desviando dinheiro público? Quantos eles deixam sem atendimento médico hospitalar sem desviando dinheiro público? Poderíamos falar aqui de homicídio coletivo? Então, vamos ver quem é que está na cadeia efetivamente por conta desse tipo de crime. Ou então a gente vai imaginar que no Brasil isso nunca aconteceu, né? Sonegação fiscal aqui é fácil, é só pagar até o recebimento da denúncia, né, pelo judiciário, não é isso? Um negócio desse assim, a lei fala isso, né? E mais, ainda pode fazer um programa de refinanciamento com a Receita, pagar em 20 anos. Tinha que parar para pensar nisso. Talvez sejam crimes muito mais relevantes de serem investigados e punidos. Então, o terceiro aspecto é esse, é aperfeiçoar o sistema de Polícia Judiciária, Ministério Público e Justiça Criminal, para que eles possam atuar de uma forma igualitária, eficiente, eficaz. Pois é, né? A primeira pergunta eu respondi de uma maneira irreverente, política, política e política, né? Então, por coerência, exercer cidadania, exercer cidadania, exercer cidadania. Se organizar.
cobrar, acompanhar, monitorar, fiscalizar, votar melhor, colocar a cara, a tapa para participar, né? Fazer política, né? Tudo é política e tudo depende do exercício da cidadania. Teve alguém que, acho que foi um rapper americano que reproduziu uma frase de alguma figura muito famosa da história, não sei se foi o Churchill, também não interessa quem falou, interessa mais é a frase. O crédito fica para depois. Que política é algo tão importante, que nós não podemos deixar nas mãos dos políticos. É isso, a gente não erra só por ação, a gente erra também por omissão. Olha, isso aí ou é um tratamento de esquizofrenia, né, ou é uma apuração de alguém muito mal intencionado, né, porque é óbvio que não pode haver essa dicotomia. Né. Assim, é muito simples de entender isso. Qual é o principal direito humano? Vida. Qual é o principal bem, direito que a polícia tem que preservar? A vida. E por aí vai. A polícia ela tem que ser, antes de tudo, garantidora dos direitos humanos. Aliás, a razão de existir a polícia é essa. É o pacto social que estabelece, um grupo de nós, né, vai trabalhar para prevenir, e se não puder prevenir, reprimir, punir, etc. e tal. Quando a gente está falando de polícia, entenda-se o sistema, polícia até justiça, presídio, né, como um todo. Para que a gente possa ter a nossa vida preservada, a nossa integridade física, liberdade, dignidade, etc. e tal. Então, isso é uma dicotomia que não faz sentido. Isso aí, infelizmente, tem um histórico de equívoco bilateral, vamos chamar assim, né? Tanto por parte de aparelho policial submetido à vontade política, né? Subordinados, totalmente subordinados, submetidos, e de outro lado, militantes de direitos humanos que historicamente, até por terem sofrido na mão da polícia, do Estado. Quando a gente fala polícia, a gente tem que sempre pensar em Estado. Senão a polícia faz o papel de geni, seja do Estado ou da própria sociedade, né? E que tem essa visão passional, que é passional. Racionalmente, friamente, a polícia serve para garantir direitos humanos, preservar direitos humanos. Né? Então não pode haver isso. Isso é simples. É simples, é só usar a cabeça, cumprir a lei. Não precisa muita coisa, né? Então, objetivamente, o que a gente tem que fazer é melhorar cada vez mais o canal de diálogo entre os militantes, as organizações de direitos humanos, os policiais, a polícia como um todo. Né? A rigor, isso já vem acontecendo. Se a gente olhar para 10 anos atrás, isso já teve uma evolução. Se olhar para 20 anos atrás, mais ainda. Agora, o que tem que se fazer é acelerar esse processo, qualificar. Né? Não é possível que a gente, na era da internet, do satélite, etc. e tal, a gente consiga, tem que levar 20 anos para fazer o que dá para ser feito em 2. Né? Então, muito diálogo, muita comunicação, muito debate, muita educação. Né? Muita educação. A palavra-chave é educação nisso, para todo mundo, não é só para os policiais. Não. Porque tem uma coisa interessante, né? A polícia não vem de Marte. A polícia não pegaram assim os mais perversos, bárbaros, violentos e colocaram numa nave e botaram aqui. A polícia, ela reflete de alguma maneira o grau de civilização da nossa sociedade, né? Então a polícia tem que evoluir na medida em que a sociedade evolua do ponto de vista educacional, racional, humano, civilizatório. Pois é, nós estamos agora vivendo uma conjuntura, né, um momento de Olimpíadas. Muito legal a Olimpíada, um evento muito legal, né? Tem um aspecto muito gostoso de festa, de convívio entre os diferentes, a pluralidade, mas tem algumas coisas que a gente também não para refletir bem, né? Legado.
Legado. Qual o legado que fica disso? Né? Será que vai ser o mesmo da Copa do Mundo? Em que o dinheiro público foi extremamente gasto e não sobrou nada para nós, em especial para as áreas mais pobres, periféricas, favelas, né? Como foi no Pan-Americano, é só a gente buscar na memória, né? E como todos os sinais, já que é a mesma lógica política, a rigor o mesmo grupo político que está aí, será que vai ser diferente agora? Claro que não vai ser. Né? Vai sobrar alguma coisa das Olimpíadas para quem mais precisa no Rio de Janeiro? Mas já sobrou, não vai sobrar, que é controle militarizado. É botar essa população sob controle militarizado para garantir o cinturão olímpico, as passagens dos olímpicos. Sabe o que vai sobrar depois? Eu não temo em arriscar. Vai sobrar muito dinheiro nas contas dele, nas Bahamas, no Panamá, na Suíça, espalhadas pelo mundo, em trusts, né? Não, essas contas não são minhas, são do trust. Né? É isso que vai sobrar, como já foi. Não tem como ser diferente, infelizmente. Né? Por enquanto, quem sofre é a população mais carente, né? Que é submetida a controles de traficantes, a controles de milicianos e a controle militarizado do próprio Estado, em benefício de uma elite corrupta.